desígnios de Deus, eles não podem ser mudados pelo homem, né? Muitas vezes a gente vê nos hábitos atuais alguém praticar uma prática é uma redundância, né? Mas uma pessoa que diz assim: Deus, eu determino. Isso é uma incoerência completa. O céu é que determina para a terra, e não a terra que determina para o céu. Deus é que determina para o homem, e não o homem que determina para Deus. Dentro das limitações de Abraão, ele não conseguiu entender. Até porque você lembra que lá pode voltar um pouquinho, Gênesis 11:30. Gênesis 11:30 já afirmava o seguinte: Sarai era estéril, não tinha filhos. Já tem uma afirmação anterior que, além da questão da idade, quebra completamente a possibilidade dela ter filhos. Ele estava baseado numa revelação que já havia sido dada, mas agora ele estava diante de Deus. Interessante observar que Deus, então, diz a ele: olha, o nome desse menino vai ser Isaac. E sabe o que significa Isaac? Riso. Riso. Porque o anúncio de Isaac foi recebido com riso. Um riso de incredulidade, de limitação humana. E é interessante observar que Deus não se irou com ele, entendeu a sua limitação. E mais tarde nós vamos ver, depois do nascimento de Isaac, o riso de Sara e o riso de Abraão, não mais de incredulidade, mas de profundo contentamento. Então o nome está ligado aos dois sentidos: o riso daquele momento da fraqueza da fé e o riso da realização do pacto no nascimento de Isaac com Abraão. Mas lá na frente nós vamos ver isso. É interessante observar também que a promessa de Deus, aqui o pacto de Deus, dentro do versículo 19, diz: estabelecerei com ele, Isaac, a minha aliança perpétua para a sua descendência. A aliança com Isaac, ela prosseguiria da sua descendência, e ela chegaria até Cristo. Veja que interessante a citação que vai estar lá na frente em Gálatas 3,16. Caminhe um pouquinho lá para o Novo Testamento. Gálatas 3,16. Veja esse link de Isaac com o próprio Cristo. Gálatas 3,16. Gálatas 3,16. Pode achar com calma, você em casa também, acha com calma. Gálatas 3,16. Achando? Vamos lá, vale a pena a gente ver essa ligação aí. Gálatas 3,16. Vou ler então. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente, Isaque. Não diz, e aos descendentes, como se falando de muitos, porém como de um só, e ao teu descendente, que é Cristo. Olha a descendência de Isaac, indo eternamente, porque Cristo é eterno, é para sempre, e ela se prolongou e foi dar origem ao Messias, né? Foi dar origem ao Messias lá na frente, lá no Novo Testamento. Versículo 20. Deus agora dizendo a Abraão, diante do pedido que ele fez, que tomara que viva Ismael diante de ti, versículo 20, Deus responde: quanto a Ismael, eu te ouvi. Abençoá-lo-ei, falo-ei fecundo e multiplicarei extraordinariamente. Gerará 12 príncipes e dele farei uma grande nação. Realmente, Deus teve paciência com o pedido de Abraão. Deus não se irou com Abraão, e Deus prometeu bênção a Ismael e fazer dele uma grande nação. E nós sabemos que os povos árabes, que são muitos e são grandes nações, eles são originários de Ismael.
Então, a gente percebe aqui no Velho Testamento, em Gênesis, já uma manifestação da graça de Deus. Deus teve graça, foi gracioso ali. Versículo 21 vai nos dizer o seguinte, vai nos mostrar: a minha aliança, porém, estabelecê-la-ei com Isaque, o qual Sara te dará à luz nesse mesmo tempo daqui a 1 ano. E finda esta fala com Abraão, Deus se retirou dele, elevando-se, não é? Elevando-se. Interessante observar o seguinte: realmente, Abraão, com 100 anos, e Sara, com 90 anos, tinham uma impossibilidade de procriar. Óbvio, óbvio. Mas Deus fez um processo de rejuvenescimento deste homem. Você já notou que lá na frente, em Gênesis 25, 1 e 2, a gente percebe esse homem ainda rejuvenescido? Vai um pouquinho para frente, Gênesis 25, versículos 1 e 2. Olha lá. Desposou Abraão outra mulher, anos lá na frente. Chamava-se Quetura. Ela lhe deu à luz a Zinrã, Jocsã, Medã, Midian, Isbaque e Suá. Teve 6 filhos com Quetura. Então, a gente também percebe o seguinte: olha, as coisas que parecem mais impossíveis para os homens são possíveis para Deus. Não há impossíveis para Deus. Quando Deus abençoa uma vida, um casamento, uma relação, Ele supre. Ele supre. Ele fez um pacto aqui com Abraão, fez um pacto com Sara, embora Abraão tivesse 100 anos, Sara tivesse 90, ele supriu o rejuvenescimento necessário. Eu quero chamar a atenção para vocês sobre o seguinte: existem 2 visões sobre como é que Deus lida com a humanidade. Uma é o teísmo e a outra é o deísmo. O teísmo defende que Deus criou tudo, mas Deus conduz a história. E o deísmo defende que Deus criou tudo, mas Ele cruza os braços e vê como é que fica. Aqui nós estamos vendo a realidade do teísmo. Deus fez o pacto, Deus criou a raça humana, a raça humana foi caminhando, Deus fez um pacto com Abraão e com Sara, Deus mudou os seus nomes, deu ressignificado às suas vidas, Deus mudou as circunstâncias, Deus fez o pacto e conduziu, rejuvenesceu, inspirou, não é? É o teísmo, é o Deus que não perde o controle da história. Ele não larga, não dá corda no relógio, depois fica vendo só os ponteiros irem. Não, Deus conduz a história. Ok, versículo 23, então, agora, versículo 23, vai nos mostrar agora a prática da circuncisão. Depois disso, tomou, pois, Abraão a seu filho Ismael e a todos os escravos nascidos em sua casa, e a todos os comprados por seu dinheiro, todo macho dentre os da sua casa, e lhe circuncidou a carne do prepúcio de cada um naquele mesmo dia, como Deus lhe ordenara. Uma coisa interessante é a gente observar que Abraão ficou abalado com o pacto que Deus fez, porque ele tinha 100 anos, se riu, se abalou naquele momento, mas deu uma respirada e disse para si mesmo: muito bem, Deus prometeu, disse que tinha que fazer circuncisão como um sinal, agora vamos fazer. Circuncidou todo mundo da sua casa, todos os homens, não é? Interessante observar que a circuncisão foi permitida e foi orientada não só para os descendentes sanguíneos de Abraão, mas para todos que aceitavam a circuncisão. Isso nos remete à visão da própria salvação do Novo Testamento. A salvação não é para um povo específico, mas é para todo aquele que crê.
não é para o judeu, não é para o grego, é para todo aquele que crê. A prática da circuncisão, ela foi estabelecida um pouquinho antes aqui, vocês podem ver em Gênesis 17, versículos 12 e 13. Deus já havia orientado ali como seria. Olha lá, versículo 12 e 13 do capítulo 17, diz assim: o que tem 8 dias será circuncidado entre vós, todo macho nas vossas gerações, tanto o escravo nascido em casa, como comprado a qualquer estrangeiro que não for da sua estirpe. Com efeito, será circuncidado e nascido em sua casa e comprado por seu dinheiro, e a minha aliança estará na vossa carne e será aliança perpétua. Então, essa abertura da circuncisão como sinal do pacto para todo aquele que aceitasse, ela é, assim, uma ilustração que nos projeta a própria abrangência da salvação no Novo Testamento e nos dias de hoje e até Jesus voltar. É para todo aquele que crê, para todo aquele que aceita, né? Muito bem, o texto vai caminhando, voltamos ali para o versículo agora 24 de Gênesis 17, vai caminhando. Tinha Abraão 99 anos de idade, quando foi circuncidado na carne do seu prepúcio. Ismael, seu filho, era de 13 anos, quando foi circuncidado na carne do seu prepúcio. Abraão e seu filho Ismael foram circuncidados no mesmo dia. Ou seja, Abraão cumpriu a ordem de Deus para marcar aquele pacto que Deus tinha feito com ele, com todo mundo, mas teve uma particular atenção com seu filho naquele mesmo dia. Tudo indica que o próprio Abraão circuncidou seu filho Ismael. E isso é muito interessante a gente observar. Abraão já amava aquele menino. Ele não era filho de Sara, mas era o primogênito dele. Deus escolheu que o pacto fosse com o filho de Sara, de Abraão, né? Deus definiu e pronto, está definido. Mas ele amava aquele menino. Então, a gente vê a importância de não só a provisão material a um filho, mas a provisão espiritual a um filho. Ele fez questão de trazer o filho para a provisão espiritual do pacto que Deus tinha feito com ele. E o último versículo aqui desse capítulo 17 de Gênesis, que diz que também foram circuncidados todos os homens de sua casa, tanto os escravos nascidos nela, como os comprados por dinheiro estrangeiro. Terminamos aqui, nesse pequeno trecho, esse pacto, né, a celebração do pacto de Deus com Abraão e com Sara, e também a circuncisão de todos os elementos masculinos da sua casa. Agora, a partir de semana que vem, nós vamos ver já o Senhor com os 2 anjos que aparecem a Abraão, um texto muito bonito. Depois vamos ver a destruição, o anúncio da destruição de Sodoma e Gomorra. Ok? Nós vamos orar, vamos agradecer a Deus pelo texto, vamos pedir a Deus as bênçãos dele sobre aqueles motivos que nós trouxemos aqui no início da nossa preleção de hoje. Vamos fechar nossos olhos. Deus de amor, muito obrigado, Senhor, pelas tuas bênçãos, perdoa os nossos pecados. Senhor, eu suplico que o Senhor abençoe os aniversariantes desse tempo, tanto aniversariantes de nascimento como de casamento. Suplicamos as suas bênçãos para os que estão enfermos. Muitas pessoas estão enfermas, Senhor, mas o Senhor é poderoso, é grande, é Jeová Rafá, e nós cremos na recuperação dessas pessoas, ser com Rejane, ser com Marilac. Senhor, põe tua mão sobre ela, alivia suas dores. Abençoa, Senhor, a Márcia, Senhor, eu te suplico. Abençoa, Senhor, a todos esses que têm sido sempre lembrados aqui nos pedidos de oração com relação à saúde. Peço suas bênçãos, Senhor, para o nosso Brasil, Senhor, que o Senhor proteja os bons governantes, dê a eles coragem e sabedoria, Senhor. Tantas artimanhas malignas recaem sobre os bons governantes, tem misericórdia deles. E eu suplico que o Senhor ponha a tua mão sobre os maus governantes também, corrigindo-os, Senhor, dando a eles visão de qual seja a tua vontade e as consequências do mal, Pai.
Tem misericórdia. Senhor Deus, abençoa também aqueles profissionais de saúde que estão tão assoberbados, Senhor. Abençoa pastores, abençoa missionários nos campos, Senhor, eu te peço. E também essas iniciativas de ação social de nossa igreja e até mesmo todas as igrejas possam ser ricamente abençoadas pelo Senhor. Tudo isso nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Nós vamos encerrando por aqui o nosso Oração e Ação Estudo Bíblico, e você pode, pelo chat, mandar para nós agora os seus pedidos de oração. Você pode ter motivos de oração, pode mandar. Nós vamos agora estar reunidos aqui, orando pelos pedidos que aqui forem trazidos e orando pelos seus pedidos enviados também. Mande os pedidos para nós, nós vamos estar pedindo a Deus por você, agradecendo a Deus pelas graças que você recebeu. Agora vamos nos ver na sexta-feira, no Oração e Ação Kids. E no domingo, às 9h da manhã, nós temos a nossa Escola Bíblica Dominical pelo Zoom. Às 10h30, culto matinal pelo YouTube. E às 18h, o nosso culto em família também pelo YouTube. Tanto transmitido como aqui presencialmente. Vem aqui participar do culto nesses horários que eu disse a você, na Rua Magno Martins, 165, Freguesia, Ilha do Governador. Deus abençoe você. Até lá.